Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o São Paulo, Diego Fernandes, agente que intermediou o acordo entre CBF e Carlo Ancelotti, segue insistindo com a ideia de aportar dinheiro no São Paulo. Eu já havia contado para vocês que Júlio Casares e companhia são radicalmente contrários, entendem que não há nenhuma possibilidade dessa história virar, mas o Diego Fernandes tem deixado vazar na imprensa avanços nessa sua estratégia e no seu plano. Recentemente, o Diego recorreu a empresários e pessoas ligadas ao São Paulo para tentar se aproximar da atual diretoria e mais. Ele assegura que encontrou um banco brasileiro disposto a colocar dinheiro no tricolor. Por que o São Paulo recusa a ideia? Primeiro, por entender que o Diego Fernandes tem pouco moral e credibilidade no mercado. Depois, porque os projetos do São Paulo para arrecadação de grana já estão todos escolhidos e firmados. O tricolor tem desde o início dessa temporada, finalzinho do ano passado, um FDIC, que capta dinheiro e permite ao São Paulo pagar dívidas bancárias e dívidas mais emergenciais. E há, para ser aprovado nos próximos dias, um fundo para a Cotia, que pretende captar até 350 milhões de reais. Dessa maneira, Júlio Casares, Carlos Belmonte e companhia entendem que a ideia do Diego Fernandes só vai servir para atrapalhar os projetos que já estão em andamento. Só para complementar, antes de intermediar o acordo entre Carlo Ancelotti e CBF, o Diego Fernandes era um ilustre desconhecido no futebol. Agora, direto para o giro de notícias para contar que a comissão de arbitragem da CBF entende que o Brasileirão de 2025 tem menos erros impactantes do que o Brasileirão da temporada passada. Enquanto isso, a CBF decidiu realizar uma reunião de emergência com os árbitros da primeira divisão nessa terça-feira na sede da entidade. Qual o que você sabe sobre a aproximação do Diego Fernandes e do São Paulo? Vamos lá, o Pélegros. Diego Fernandes é um empresário que surge no mundo do futebol, pelo menos ele ganha notoriedade para nós do lado de cá, quando ele fazia a intermediação entre CBF e Carlo Ancelotti. Ninguém entendeu nada, por que esse cara foi o intermediário, até porque a seleção tinha, e ainda tem, à disposição o melhor executivo, um dos melhores executivos de futebol do país, o Rodrigo Caetano. Você quer contratar um técnico, você solicita ao seu diretor de futebol, Rodrigo, fecha com o Ancelotti, precisamos dele. O Edinaldo, que era o então presidente, excluiu, ignorou o Rodrigo Caetano e pediu para que o Diego Fernandes entrasse na negociação. A consequência, o Diego Fernandes pegou um caminhão de dinheiro em luvas. E aí, pessoal, aí vocês tiram as conclusões de vocês. Tinha alguém lá que podia fazer o trabalho de graça. Mas enfim, o Diego Fernandes, a partir daí, se tornou alguém conhecido. Posou para um monte de fotos ao lado do Ancelotti, o Ancelotti também deu moral para ele. Esse cara, ele atuava no meio de maneira bem pouco, de bem pouca exposição. Ele não era nada conhecido de nós, mas alguns jogadores conheciam ele, tinham alguma relação, porque ele ajudava os caras a trazer dinheiro de fora. Então, o atleta atua no Shakhtar, o atleta atua na Inglaterra, e o Diego fazia com que operações tivessem menos taxas, menos impostos, menos tarifas, ele dava esse auxílio. Então já era um cara com algum moral entre jogadores, mas absolutamente desconhecido do grande público. Pois bem, o Diego Fernandes é São Paulino e está tentando a todo custo criar uma estrutura para que o São Paulo possa ser financiado. A ideia é que ele e um grupo de parceiros são paulinos pudesse assumir o comando do São Paulo. Isso não tem chance nenhuma. Hoje, inclusive, a CNN só aumentou todo esse rumor, afirmando que o Diego Fernandes já encontrou um banco disposto a colocar dinheiro no São Paulo. São Paulo não confia no Diego Fernandes e não tem interesse em fazer negócio com ele. Hoje, o objetivo é dar sequência ao FDIC, que já captou mais de 150 milhões de reais e tem alguns outros 150 milhões para captar, além de finalizar o processo da criação de um fundo para a Cotia, que pode captar até 350 milhões de reais, tá bom? Fala do Diego Fernandes, estava explicando agora há pouco, né? O São Paulo não bota nenhuma fé nesse cara. Isaías, amigo Nicola, tem algo errado aí. Que vergonha a arbitragem. São Paulo e Palmeiras tem que ter uma providência, esquisito isso. Deixa eu até acrescentar. A arbitragem foi tenebrosa, o árbitro de vídeo também, enfim. Os caras já foram afastados temporariamente, o árbitro em campo, o Ramon Abate-Abel e o árbitro de vídeo. São Paulo está tentando desde domingo que a CBF apresente os áudios. A CBF alega que não pode apresentar os áudios porque o árbitro de campo não foi chamado pelo árbitro de vídeo.
o padrão estabelecido pela FIFA permite que a divulgação aconteça apenas quando o árbitro de vídeo chama o árbitro de campo e eles conversam, e é essa conversa que é divulgada. São Paulo não está aceitando essa justificativa da CBF e mandou um ofício pedindo que a CBF faça constar a FIFA a vontade do São Paulo em ter acesso a esse conteúdo. Então a gente vai saber ao longo da semana se essa história avança ou não, tá bom? Fala, Nicola, sobre o jogo do São Paulo e do Palmeiras, mesmo com os erros da arbitragem que existiram para os dois lados, é inadmissível um time perder de virada, com 2-0 a favor em casa. O Thiago Leifert, que é São Paulino declarado, ele bateu nessa tecla, ele pensa como você, né? Ele entende que com 2-0 o São Paulo tinha que parar o jogo, esfriar a partida, aquela história de furar a bola, não tem mais jogo, né? A verdade é que o primeiro gol nasce de um contra-ataque, o segundo de um erro meio grosseiro do Rodriguinho, a bola está no pé dele, ele toca mal e o Maurício inicia o contra-ataque e aí surge o terceiro gol. O São Paulo não é um time hoje confiável, né? Essa é a grande verdade. A arbitragem é horrível, concordamos, mas tem de profissionalizar, concordo. Ramon Abate reside em Santa Catarina. Em uma semana apitou Botafogo e Fluminense, Flamengo e Cruzeiro, e São Paulo e Palmeiras. E ainda vai em casa. Com os atletas, como os atletas, eles não são máquinas, é verdade. Por que eu defendo a profissionalização? Cara, é muito louco isso. Mas, por exemplo, o cara ganha como árbitro FIFA R$7.500 num jogo, R$8.000. Parece ser um baita dinheiro, cara, mas no mundo do futebol, com a importância que eles têm, não sei se é muito dinheiro. Eu acho que esses caras tinham que ganhar muito bem, mas ser muito cobrados. Eles não podem viver de nenhuma outra coisa além do futebol. Eventualmente, por exemplo, precisam, quando não tem jogo, eles precisam dar expediente na federação, fazer treinamento, fazer palestra, seminário, atualizações. Esses caras precisam viver só do futebol, porque o papel da arbitragem hoje é gigante. E sabe o que é mais maluco, Paulo? Ontem lá no Tempo Técnico do Band Esportes, a gente estava conversando com a Ana, e eu perguntei, Ana, hoje em dia, quantas pessoas da arbitragem vão para um jogo de futebol? E ela estava lembrando que na época dela eram 4. Hoje são 9, porque tem o árbitro, os 2 bandeiras, o quarto árbitro, o árbitro de vídeo, o auxiliar do árbitro de vídeo, o delegado, enfim. Quando você junta todo mundo, dá 9 pessoas, enfim. Nerisvaldo Lima, boa noite, Nicola, como é que está o São Paulo e o Grego? Nerisvaldo, o Júlio Casares está apresentando em detalhes e de forma quase que individual o projeto do Fundo de Cotia para os grupos do Conselho Deliberativo. Antes de convocar uma reunião, e nessa reunião apresentar o projeto e colocar em votação, o Júlio resolveu chamar grupos. Sei lá, são 12 grupos, 11 grupos no Conselho, e está reunindo 3 ou 4 por vez, aí vai, se reúne com os caras, explica, tira dúvidas, para que quando houver a reunião, todo mundo já saiba exatamente o que acontece, como vai funcionar. Até por isso existe uma enorme expectativa de que seja aprovado. Essa reunião deve acontecer muito em breve. E aí, com a aprovação no Conselho Deliberativo, o São Paulo fica com caminho livre para começar a captar dinheiro. Dos 350 milhões de reais previstos, cerca de 200 milhões virão da Galápagos. E aí vão restar 150 milhões, que na teoria viriam do Evangelos Marinax. Se o Grego cumprir aquilo que está combinado no memorando de entendimento, ele coloca 150 milhões e passa a ser parte desse projeto. Se não, São Paulo vai buscar no mercado outros parceiros. Rodriguinho vai renovar ou não? Já está me preocupando. Quando é que acaba o contrato do Rodriguinho? Não tinha me atentado a isso. Quer ver Rodriguinho, São Paulo. Contrato. Deixa eu ver, Transfer Market aparece. Cara, ele falhou muito feio no segundo gol do Palmeiras, mas ele até conseguiu algumas boas jogadas. No lance do não pênalti marcado no Alan, no Tapia, vocês vão lembrar que a bola sobra para ele, ele bate cruzado, ela passa bem perto ao gol. Juliano Bertolucci é o representante, contrato até 31 de dezembro de 26. Tá? Deixa eu ver se alguém do Bertolucci A última vez que eu estou até procurando aqui nos meus arquivos do WhatsApp, eu tinha mandado mensagem para o Júlio Casares, que é presidente do São Paulo, e ele disse que os caras estavam conversando para renovação do contrato.